Muito boa noite, olá, espero que estejam bem, bem-vindos ao céu do mês de agosto. Estamos já aqui, se calhar, alguns de vós de férias. Eu estou em preparativo para realmente fazer a pausa veraneante, mas não sem antes fazer o céu do mês. Olhamos para o mês de agosto, que lá por tendencialmente, nem sempre é assim, não é? Mas tendencialmente desligarmos neste mês um pouco, o céu não para, não é? E os desafios também continuam, mesmo quando vamos de férias, às vezes até nessa altura temos tempo para nos confrontarmos com outras coisas que durante o ano não fazemos. Então faz sentido continuar, não é? E termos aqui esta análise do céu mesmo para esta época de férias. Pronto, vocês já conhecem a rotina, pelo menos a maioria de quem está aqui online, e começar por vos passar um pouco a palavra, se quiserem dar algum feedback de como é que estão a sentir este agosto, que pronto, já estamos aqui no dia 10, portanto já entramos, não é, neste mês. Se quiserem podem dizer alguma coisa ou escrever no chat. Penso que é a Margarida que está a tentar intervir, mas não? Ah, ok. Eu não. Ok. Quem tem as habituais já dá distância sempre comprar. Ok, o José diz aqui que fala em tranquilo. O meu também é. O meu é completamente tranquilo. Ok. Então, estou a sentir mais fluidez, mais tranquilidade este mês. Sim, fazer o trabalho aos poucos, Ok. viver sem ser com o capítulo. Ok. Talvez também quando estamos assim neste modo mais de férias, não é? Também possamos sentir esse momento de relaxar um pouco. O céu, de alguma forma, e eu falei isso para quem viu a newsletter ou a divulgação que eu fiz do céu do mês, falava um pouco disso, que parece que agosto tem aqui uma tónica mais fluida, não durante o mês todo, e desde logo para começar tivemos ali uns trânsitos mesmo no início do mês um pouco mais intensos, e para o fim também vamos terminar assim de uma forma um pouco mais desafiante, mas aqui pelo meio parece haver realmente uma certa, enfim, não é uma paragem porque nada para no céu, portanto aqui também nada para na nossa vida, mas ter aqui um momento mais de introspeção, de reflexão e mais fluidez. Então vamos começar por olhar, obrigado pelo vosso feedback, começar por olhar aqui para os elementos, como fazemos sempre, e é interessante, se acompanham o céu do mês de outras, enfim, de outras edições que já foram para o ar, normalmente há aqui mais flutuação, mais mudança ao longo do mês. Aqui temos apenas dois momentos, porque o primeiro é o retrato, não é, dos elementos na entrada do mês, em 1 de agosto, portanto tínhamos muita terra, também bastante fogo e alguma água, total ausência de ar, e depois só vai haver mudança nisto lá mesmo para o fim do mês. Portanto, em 23 e 27 é quando temos mudança de alguma coisa. Mudança porque há
planetas a entrar em signos, nomeadamente o Sol a entrar em Virgem e o Marte a entrar em Balança. Então, realmente é um mês muito estável deste ponto de vista, não é? Ou seja, desde 1 de agosto até 23 de agosto, os planetas mantêm-se nos mesmos signos, não há mudança nesse sentido. E mesmo quando o Sol depois entrar em Virgem, a mudança que há aqui é que vamos ter mais terra, menos fogo. Né? Portanto, agora temos o Sol em Leão, depois ele vai transitar para Virgem, então vamos ter um reforço da Terra. Ora, a Terra é um elemento de concretização. Não é? Então, associado ao fogo, temos aqui, não é? Até 23 de agosto, que é um elemento de expressividade, de afirmação, de criatividade. Esta conjugação normalmente é muito empreendedora, não é? Ideias, inspirações, vontade, ânimo com forma, concretização, estrutura, prática. Pronto, acontece numa altura de férias, talvez agosto também nos dê aqui uma certa vontade de preparar coisas, que talvez não comecem já, não é? Mas possam arrancar mais tarde, quando depois retomamos a atividade, um lado criativo, mas como vamos ver, pode ser difícil de concretizar isto, não é? Ou seja, pode haver aqui uma certa sensação de que as coisas estão um pouco paradas, não é? E que podem não avançar muito, ter ideias, projetos, vontade, mas nem sempre muito feedback. Exatamente, porque também temos uma altura que é tradicionalmente férias. Depois, 23, temos este reforço, não é? Ali da Terra, como falei, muito este alinhamento com o lado prático, que é o Sol em Virgem. Neste momento ainda está em Leão e, portanto, também essa vontade de lazer, de alguma maneira, que o Sol em Leão também traz. E a partir de 23 de agosto, talvez mais foco na reentrée, não é? No trabalho, na estruturação, em voltarmos a organizar o nosso dia-a-dia, as preocupações, não é? Com novos horários, novas dinâmicas, portanto, começar a arrumar e a estruturar um novo ano de atividade. Para quem, pelo menos, faz férias nesta altura, não é? Eu estou a partir desse pressuposto. Depois, ali a 27 de agosto, já mesmo no final do mês, é que temos um bocadinho de ar. Ora, o que é a ausência de ar também nos pode trazer? O ar tem muito a ver com a reflexão, a abstração, o lado da comunicação. Não quer dizer que isso não possa existir, não é? Socialização, comunicação, mas não está propriamente presente aqui de uma forma contundente, não é? Então, só mesmo depois, no final de agosto, é que temos um bocadinho de ar. Isso pode levar-nos a não estarmos tão desapegados das coisas, com tanto espaço mental para nos adaptarmos, talvez até aos outros e às relações, ao lado mais social. Portanto, optarmos talvez por situações mais confortáveis, onde nos sentimos identificados e não tão esta versatilidade que o ar também nos traz e nos permite. E, portanto, às vezes até pode trazer aqui algum choque nesse sentido, não é? Terra e fogo. Bem, este mês, e porque agora as lunações, a lua nova já está a acontecer assim lá para o meio do mês, não é? Então fazemos o céu do mês para o mês, não propriamente coincidente com a lunação, e aqui reparem que no dia 1 de agosto o que coincidiu foi precisamente a lua cheia, não é? Do ciclo anterior, que ainda está em efeito, portanto o próximo, a lua nova, perdão, de Leão só vai acontecer no dia 16.
já mesmo no final de Leão, e vamos espreitar isso aqui. Portanto, esta lua cheia ainda tem a ver com o ciclo anterior, portanto, o ciclo que iniciou ali em Caranguejo, não é? A lunação de Caranguejo, em que falámos muito das questões emocionais, da necessidade de crescer, não é? No céu do mês passado falámos muito disso, até porque ela estava ali muito ligada também a Plutão, o Saturno também de alguma forma ali ligado, enfim. Então, neste momento, a lua cheia já acontece noutra dinâmica, noutros signos que têm muito a ver com a individualidade. E, portanto, esse prisma um pouco diferente. Mas eu gostaria de, pronto, não fixar muito na lunação, lá está, porque o céu está, pronto, começamos aqui a meio deste ciclo, então vamos olhar mesmo para o relógio do tempo e ver como é que isto vai evoluindo a partir deste dia 1. Peço desculpa, eu estou assim algo constipado e entupido, mas enfim. Então vamos pôr aqui o dia 1 e como vemos temos ali a lua cheia. Esta lua vai continuar o seu percurso, mas eu gostaria de chamar a atenção sobretudo aqui para este momento que já vem um pouco do final de julho, portanto, aqui de 28 de julho, temos o Saturno a fazer uma oposição aqui ao Mercúrio e depois também à Vênus, aqui ainda está ali um bocadinho ao Marte, portanto, esta oposição do Saturno foi realmente desafiante no final de julho e continuou e fechou aqui bastante fortemente relativamente ao Mercúrio no dia 1 de agosto. E eu falei um pouco disso, não é? na newsletter, e pronto, também não sei se vos aconteceu isso ou não, podem de alguma forma também, se quiserem, se puderem dar feedback, mas na minha experiência pessoal também, e talvez, imagino, possivelmente na vossa, aqui a necessidade de facto, Mercúrio é a comunicação, de comunicar coisas difíceis, de fazermos um esforço, Saturno, não é? Para, de alguma maneira, podermos nos fazer entender e também entendermos o outro lado. É? Portanto, aqui a questão da comunicação a ser realmente um desafio. E às vezes nem sempre conseguimos passar a mensagem, ou achar que estamos a ser ouvidos, ou também de alguma forma compreender a dinâmica ou o diálogo que fazemos com os outros. Ora, o que o Saturno aqui pede, ou pedia, não é? É responsabilidade e estrutura e maturidade e assumir o quê? A parte mais emocional. Enquanto que Mercúrio em Virgem vai ter um lado muito analítico e às vezes frio, não é? nessa análise, muito de analisar tudo precisamente, não é? Ao detalhe, desmontar as coisas e talvez nesse desmontar, nesse lado tão analítico, realmente, pronto, podemos falhar em ver o outro lado mais emocional. Tanto as nossas emoções como as emoções do outro e as consequências, não é, dessa dimensão mais analítica e de desconstruir as coisas, analisá-las, pode ter. Então aqui o desafio foi, diria eu, precisamente integrar aqui a parte mais emocional e
assumirmos, não é, as nossas dores, as nossas feridas, as nossas necessidades do ponto de vista emocional, e não ficarmos só nessa análise, digamos assim, desconectada. Portanto, isso pode ter sido claramente difícil, não é? Pode ter surgido até como um obstáculo à nossa frente, não é? Uma coisa que nos foi exigida, imposta, ou que nós também de alguma forma possamos ter imposto, exigido, confrontado, para que de facto houvesse esse diálogo construtivo e clarificador. Não sei se isto vos ressoa de alguma forma com a vossa experiência ou não. Sem dúvida, Jorge. Faz todo o sentido. Aliás, eu acho que passa também por um certo despertar para a realidade. Acho que eu não tenho que achar nada, mas neste sentido é uma separação do trigo do joio. Okay. Um Mercúrio que consegue analisar e perceber realmente, com aquela oposição daquela estrutura emocional, perceber que realmente, mesmo relacionalmente, há sempre o outro lado também. E acho que é muito importante para cada um de nós agora perceber cada vez mais que o outro é um espelho, mas mais do que isso, é a grande oportunidade de nós começarmos a perceber que a realidade é uma percepção, mas está tudo incluído, é a comunicação, é tudo, e isso devolve-nos depois uma certa tranquilidade quando conseguimos finalmente começar também a tirar as bolhas da ilusão. Ok, muito bem. Obrigado, Inês, pela partilha, parece-me uma análise ótima, não é? E faz muito sentido, porque de facto o Saturno em Peixe é realista, não é? Ou seja, o Saturno é esta perspectiva de nos confrontarmos com a realidade num campo, peixes, que normalmente nos leva para o subjetivo, não é? Mas é ali que nós temos também fazer um esforço de definição e de responsabilidade, ou seja, do ponto de vista das nossas emoções, perceber, sermos responsáveis com aquilo que sentimos e aqui neste caso comunicar isso de uma forma clara, não é? E nem sempre isso é fácil, como a Inês também estava a dizer, as relações, muitas vezes entramos naquele jogo de espelhos em que é difícil perceber o que é meu, o que é do outro, e às vezes estamos a dialogar com o outro, mas no fundo é um diálogo que fazemos com partes internas nossas que estão em conflito, não é? E aqui é precisamente separar, digamos, o trigo do joio, eu diria, nesse sentido, perceber o que é meu, o que é do outro e responsabilizar-me por aquilo que é meu, as minhas necessidades, e saber depois então comunicá-las, não é? Para realmente as relações, não é? Terem essa clarificação. Isto, estamos aqui a falar de relações também não por acaso, porque se olharmos para trás, foi precisamente a Vênus que também andou por ali, não é? A roçar, não é? Digamos assim, este Saturno. Ainda não vai, primeiro foi o Marte, a Vênus andou ali perto, não é? Ainda vai acontecer isso mais à frente, não é? Quando a Vênus ficar direta e então passar depois pela Virgem, mas isso ainda não vai ser em agosto. Mas há aqui muita Vênus, não é? Vênus neste agosto vai estar aqui bastante preponderante. Então, o que acontece é que depois desta quadratura, reparem, perdão, desta oposição, que começa a desfazer-se aqui pelo dia 16 e, portanto, no dia 7 aqui o meu programa já não o considera, pronto, ainda está ali perto, mas já começa realmente a perder o seu impacto. E, portanto, o que temos aqui, vamos dizer assim, não quer dizer que não haja traços vermelhos, não é? Ou seja, o lado desafiante, desde logo aquela quadratura do Plutão aos nodos, não é? Isso é uma coisa que é muito evidente, mas é algo que é lento e que já vem de trás e, portanto, é um pano de fundo que nós continuamos a sentir, que é realmente estamos num momento que nos
pede realmente grande transformação. Portanto, isso é o pano de fundo e não acabou, não é? Mas dentro desse panorama, portanto, o resto da ação está um pouco mais tranquila, porque se olharmos, o Saturno está retrógrado e vai ficar sem aspectos. Reparem, a partir aqui do dia 8, ele vai ficar sem aspectos. Claro que a Lua ali faz uma quadratura, pronto, mas a Lua, não estou a contar muito aqui com a Lua ela vai sempre ativando, no outro dia já não está ali, e se repararmos, ele vai continuar sem aspectos até sensivelmente aqui o 19, começa o Sol ali a fazer a oposição. E portanto, vamos dizer assim, até esta altura, até o dia 19, 20, o Saturno está sem aspectos, que é um dos fatores, não é, aqui que estamos a ver estressantes, não é, deste céu, é aqueles planetas que vão passar ali precisamente por a oposição ao Saturno. Então temos uma pausa nisso. Claro que uma pausa em Saturno também, há pouco estávamos a ver muita questão da Terra e da estrutura e pôr em prática. O Saturno é muito essa ferramenta, não é? De estruturar coisas, de pôr em prática, e estando retrógrado e sem aspectos, durante estes dias, pode ser difícil nós sentirmos que o que estamos a pôr em prática dá fruto, não é? Ou começamos a ver as coisas realmente a acontecer. Não quer isto dizer que não possamos fazer alguma coisa. Neste sentido, se calhar, rever, preparar, definir, mas se calhar ainda não é o momento das coisas florescerem, arrancarem mesmo, não é? E começarem a construir-se. Ainda estamos nesse padrão. Claro que parece-me que depois, quando o Sol começar a fazer aquela oposição, aí sim vamos sentir mais essa pressão para realmente obtermos resultados. Não é? Queremos as coisas, ver as coisas de facto a acontecer, tomar decisões, e portanto arregaçar as mangas e voltar um pouco aqui à atividade. E isso claramente será um momento que eu diria, pronto, pressionante, porque o Saturno tem muito essa tónica, né, de fazer pressão, mas não tem que ser necessariamente uma coisa complicada, mas vai tocar na mesma tecla. Ou seja, aqui já não será o Mercúrio, mas é o Sol, e é o Sol que vai entrar em Virgem, e portanto vai também tocar precisamente nessa perspectiva, ou seja, os nossos projetos, as nossas ideias, criações, que se calhar pensávamos que iriam ocorrer de uma determinada maneira, também podem ter que sofrer aqui ajustes. Podemos ter que estar abertos a integrar aqui alguma coisa que não vimos, ou que pronto, contraria o nosso planeamento mais ideal, que as coisas deviam encaixar desta maneira, mas o Saturno em Peixe fala uma vez mais do lado emocional, e do lado emocional, quem diz o lado emocional é estar também aberto à subjetividade, fluir com as coisas, aceitar, não é, o que vem e não querer forçar, não é, resolver tudo de uma determinada lógica e ser rígido, não é? Pronto, porque achamos que devia ser daquela maneira, não é? E se calhar, se forçarmos as coisas, podemos encontrar obstáculos. Então, o Saturno aqui, eu diria, será um alerta para nós realmente mantermos uma certa flexibilidade, embora Saturno não seja aqui a questão da flexibilidade, mas de realmente planearmos e estruturarmos as coisas com algum espaço de manobra e não nos tornarmos precisamente rígidos, porque quando somos muito rígidos, depois a coisa parte. Não é? Quando diz partir, insistimos numa determinada fórmula, porque achamos que tem que funcionar dessa maneira, e depois podemos encontrar obstáculos. Então, eu diria que é importante mantermos um certo fluxo, também sabermos esperar, saber confiar, que de alguma maneira
as coisas podem ir encaixando, não é ficar parados e não fazer nada, não é? Mas de alguma maneira saber ler os sinais, fluir mais e perceber os padrões e, portanto, ter uma perspectiva mais adaptativa, que é isso que é os peixes também, não é? Os peixes nadam, adaptam-se, é um signo mutável, não é? Como a Virgem, mas a Virgem vai muito nesta perspectiva de encontrar uma solução, aplicá-la, não é? Na prática. Então temos que realmente ter aqui algum encaixe pisciano, não é? Que nos permite ir nadando. Pronto, e vemos isto a acontecer, vai ficar mais... Eu estou aqui a andar para a frente e depois vou voltar para trás para irmos falando destes temas. Reparem que vai ficar aqui bastante forte para o dia 26 de agosto e depois vai começar a dissipar-se mesmo já na entrada de setembro. Portanto, assim que entrarmos em setembro, até a coisa realmente será mais aquele final de agosto que nos pode criar alguma tensão e depois a seguir o Saturno volta a ficar, já não sem aspectos, porque começa a fazer ali um trígono e sextil aos nodos. Já agora, dentro do mesmo tema, vamos ter uma outra coisa, que vamos ter o Mercúrio retrógrado. Não é? E Virgem, o seu regente é Mercúrio, portanto, esta lógica, analítica, mental, tem muito a ver, que é Virgem, tem muito a ver com o Mercúrio e a sua regência deste signo, e portanto os períodos, já sabemos, não é clássico, os períodos de Mercúrio retrógrado são sempre um pouco desafiantes, então quando o Mercúrio está em Virgem, e temos precisamente esta oposição do Sol a Saturno, isto só vem então reforçar isto que eu tenho estado aqui a falar. E ainda por cima, não é? Temos ali o Neptuno oposto, ao Mercúrio oposto precisamente ao Neptuno. Então, se repararem, não é? Andamos aqui um pouco para trás, ele ficou oposto ali, ainda um pouco distante, mas é uma oposição, portanto, 21 para 26, e depois anda para trás, mas de alguma forma, aquela estação, chama-se estação, o momento em que ele para, acontece ali perto daquela oposição ao Neptuno. Portanto, isto também não traz muita clareza, lá está. Uma vez mais pede isto que eu estava a dizer, de integrar aqui o outro lado, que é os peixes. O Mercúrio vai ficar direto depois... Não. A 16 de setembro. Portanto, vamos ter esta primeira fase do mês de setembro e teremos oportunidade depois de olhar para isso então em setembro, mas desde o dia 23, portanto esta última semana de agosto e as 2 primeiras de setembro, vamos ter o Mercúrio retrógrado. Então, uma vez mais, isto não é nenhum drama, mas é preciso, uma vez mais, aquilo que eu falei, reforça esta perspectiva da flexibilidade, mantermos uma certa abertura para irmos fluindo com as coisas à medida de que elas se vão apresentando, em vez de estarmos a fazer um planeamento extremamente rígido, que depois, enfim, nos desilude e depois cria stress e apego a um resultado esperado. E reparem que outra coisa que acontece com este Mercúrio é que está em trígono Urano, portanto outra coisa também que fala muito de, e aqui embora seja fluido, fala muito também de os tais contratempos, os imprevistos, alguma coisa diferente que se pode impor, e que se nós tivermos essa flexibilidade para mantermos a nossa visão mais flexível e mais aberta, podemos realmente navegar este período de uma forma positiva e retirar até benefício disso. Não é? Temos é que manter essa abertura.
Portanto, do ponto de vista, vamos dizer assim, logístico, de organização, de fazer planos, de solucionar coisas, eu diria que esta transição aqui de agosto para setembro vai ser desafiante, não é? Ou seja, vai pedir-nos flexibilidade, capacidade de lidar com imprevistos e arranjarmos soluções diferentes, criativas, à medida que, de facto, as coisas se apresentem. Ora bem, voltando aqui atrás, então, para falarmos de outro tema, não este tema tão prático, virginiano, se nós repararmos, portanto, depois desta oposição, então, do Mercúrio ali ao Saturno, quais é que são as tensões aqui, tirando também o Plutão, a quadratura aos nodos, as tensões que nós temos aqui, antes até da Lua Nova, são, e eu vou aqui avançar com a Lua, não é? No momento em que ela não esteja a fazer aspectos, para isto ficar mais claro, até podemos andar um bocadinho para trás, reparem, sem aqui a Lua a reforçar muito os aspectos, o que nós temos é aquela quadratura de Júpiter ao Sol e Urano à Vênus. Ou seja, que depois, e temos uma outra coisa muito interessante que vai acontecer aqui para o dia, exatamente será, penso eu, aqui precisamente neste dia 13, que é o Sol conjunto a Vênus, não é? Vênus e o Sol vão ficar conjuntos. Isto em quadratura ao Júpiter e ao Urano. Portanto, temos Sol e Vênus em Leão, quadratura Júpiter e Urano. Claro que aqui o tema, eu diria que é muito relacional, não é? Que temos Vênus, mas também tem muito a ver com a afirmação da individualidade, não é? Porque é um Sol que está em Leão, no seu próprio domicílio, e portanto esta Vênus também, de alguma maneira, está neste território. Portanto, é um apelo, de facto, à criatividade, à autenticidade, e esta quadratura a Urano é algo que nos puxa muito para esta busca de autenticidade, de individualidade, de afirmação de mim próprio. A Vênus parece-me importante aqui, precisamente porque é na relação com o outro também que isto se irá, de alguma forma, dar-se. Porque a relação com o outro, o feedback do outro é muito importante na construção da nossa individualidade. E, portanto, esta autenticidade não é necessariamente uma coisa de nos fecharmos a nós próprios, mas sim de partilharmos. Partilharmos com o outro aquilo que somos. Encontrarmos a nossa, ou estarmos mais sintonizados com a nossa essência e com isso também verdadeiramente partilharmos, estarmos também com o outro na sua autenticidade, respeitando exatamente essa autenticidade. Portanto, é um apelo interessante, eu diria, no plano das relações, ou seja, de facto percebermos que temos que resgatar cada vez mais, não é? E isso é um trabalho que sempre fazemos, aquilo que somos, mas também partilhando, mas também fazendo isso, ouvindo o outro, relacionando-nos com o outro, portanto, usando esse espelho da relação para precisamente construirmos a nossa individualidade. Claro que isto, pronto, tem ali alguns, eu diria, desafios, não é? Desde logo o Urano e o Júpiter estão em quadratura. Aquele trígono do Quirón também me parece muito interessante, embora seja um trígono, é Quirón, não é? E, portanto, fala-nos sempre de cura, de feridas, porque realmente quando nós estamos em busca de afirmar a nossa autenticidade, não é? Este Sol em Leão, Carneiro
que é a afirmação, não é? E a coragem para ir à luta. Obviamente que se temos feridas, não é? nesse campo, nos sentirmos autónomos, sentimos que temos coragem, não é? Para nos afirmarmos, elas vêm ao de cima, não é? Mas, sendo este trígono, eu penso que é realmente uma oportunidade positiva, não é? De podermos fazer isso. Ou seja, termos mais capacidade também de estarmos nas relações, eu diria, não é? Porque este Sol conjunto à Vênus a mim inspira muito essa perspectiva relacional, estarmos nas relações dessa forma mais autêntica, e portanto também permitindo-nos isso, conseguirmos curar feridas que possam ter a ver exatamente com enfim, o não nos termos permitido isso em outros momentos, ou não sentirmos que realmente não temos esse valor, essa capacidade, essa coragem, não é? De afirmação de nós próprios. Posso interromper, Jorge? Claro, sim, Inês. Então, pronto, se calhar isto também te faz algum sentido, que eu tenho apercebido bastante disso. Há muita gente, estamos todos nós, de certa maneira, a ir dar um mergulho na nossa criança ferida. Vejo aqui uma grande oportunidade, olharmos para trás e olharmos para as nossas educações e para aquilo que recebemos como um espelho daquilo que seria importante nós neste momento aceitarmos, independentemente de haver infâncias melhores e piores. Acho que temos agora uma grande oportunidade de olhar para trás, de perceber que houve, se calhar, abusos, narcisismos, se calhar somos filhos, eu tenho 53 anos, somos filhos de uma geração em que também que não recebeu emocionalmente grande amor, portanto depois tentou fazer as coisas da melhor maneira possível, mas eu tive uns pais muito bons, mas como todas as infâncias são um segredo, como diz o pedopsiquiatra, no fundo o que eu senti, pronto, como filha mais velha, é que também houve aqui às vezes algumas exigências em relação a mim, e aquilo que eu posso dar do meu contributo é no sentido que eu vejo outras pessoas que acabam por fazer uma cobrança muito grande, e se nós tivermos a capacidade neste momento de conseguir aceitar que se calhar fizeram o melhor que puderam, há uma espécie de apaziguamento nas famílias que eu acho que é fundamental nós neste momento encontrarmos, porque é muito mais fácil nós continuarmos a culpar o pai, a mãe, o Freud, das coisas não terem sido como nós gostaríamos, e se nós mergulharmos dentro do nosso coração e percebemos que nós andamos todos aqui numa escola que é um planeta em que andamos todos a aprender a ser humanos e a ser melhores, e se tivermos um bocadinho de empatia ou de mais amor por aquilo que veio antes de nós, independentemente de cada caso, e há casos terríveis, como é óbvio, mas se pelo menos aceitarmos dentro de nós essa cura, essa paz de perceber a pessoa e não fugirmos ao confronto de dizer, olha, isto passou-se, isto magoou-me, isto não foi correto, mas tudo bem, já foi o melhor que podíamos ter tido. Eu acho que é um momento extraordinário de nós nos apaziguarmos com a vida. Ok, Inês, obrigado. Faz muito sentido mesmo essa partilha, até porque no ciclo anterior o Sol esteve a passar por Caranguejo e estivemos a falar precisamente nessa questão que tem a ver com a nossa herança emocional, não é? Os pais, desde logo, o ninho de onde nascemos, a ligação afetiva, e Leão fala-nos dessa autenticidade, é uma questão de independência, não é? E portanto, realmente, sim, nós temos uma herança, mas também temos a capacidade de olhar para essa herança de uma forma criativa e não apenas, enfim, a repetirmos o mesmo padrão, ou até tentarmos fazer uma coisa diferente, mas ainda assim continuarmos no apego àquele padrão, não é? E então a libertação também passa por nós reconhecermos essa tal autenticidade, é construirmos o nosso eu segundo os nossos próprios valores, sem ser necessariamente em resposta
é essa tal herança. Olharmos para essa herança de uma forma consciente e não continuarmos num diálogo, não é? Um diálogo que perpetua a dor, perpetua a carência, a falência, do que é que achamos que falhou. E, portanto, este Sol em Leão também é muito isso. Isto é meu, não é? Sou eu que eu quero, sou eu que quero isto, sou eu que vejo as coisas desta maneira, então responsabilizar-me também por ir para além dessas, como a Inês estava a dizer, não é? Não é o apontar o dedo aos pais, não é? Ou seja, àquilo que veio, que nos criou de alguma maneira, mas também sermos capazes de nos criarmos a nós próprios, recriarmos, não é? A nós próprios, no sentido de curar e aceitando, não é? Só aceitando é que podemos também avançar, reconhecendo, não é? Que podemos também avançar. E parece-me então, obrigado pela partilha, Inês, parece-me realmente muito interessante, não é? Encaixar aqui essa reflexão. E é por aí, porque nas relações normalmente o que nós fazemos também é muito isto, não é? Uma espécie de diálogo muitas das vezes com figuras parentais, não é? Ou com as coisas que não resolvemos da nossa infância, as carências do passado, etc. E que depois nas relações continuam esses padrões, queremos do outro alguma compensação, validação, pronto, e trazendo toda essa bagagem para dentro das relações. E isso, obviamente, que o outro não vai resolver nada, o outro depois também tem as suas coisas para resolver, e a ideia aqui é precisamente eu perceber o que é meu, que bagagem é aquela e ter consciência disso, não é? E perceber, é meu, não é? Isto é meu, não quer dizer que o outro não possa estar lá para apoiar, validar, mas não vai estar lá, não é o responsável por aquilo, como muitas das vezes nós acabamos por, nas relações, não é? Projetar no outro. Então, pode ser de facto aqui um momento de libertação interessante com o Urano, não é? Fazer esta quadratura. Claro que, pronto, isto vai se desfazer, são alguns dias, mas se nós tivermos consciência destes processos, podemos aproveitá-los de facto de uma forma muito profunda. Pronto, mas isto ainda vai estar no céu durante algum tempo, pelo menos a Vênus, não é? A Vênus, estando retrógrada, vai continuar a fazer ali a quadratura ao Urano, pelo menos até ao 19 de agosto, sensivelmente. Depois a seguir, o que impera mais é a quadratura ao Júpiter, que pronto, não é tão libertador necessariamente relativamente ali ao Urano, mas também nos traz assim uma perspectiva mais de esperança, embora tenhamos que olhar que é uma quadratura e, portanto, pode haver expectativas também que precisem de ser ajustadas. E pronto, depois aqui isto continua, não é? Este Júpiter e Vênus em diálogo, reparem, até setembro, e depois continua, depois mais para a frente, em setembro, vamos voltar a olhar para isto. Esta conjunção de Vênus-Sol é também importante porque é um novo ciclo, não é? Um novo ciclo na relação de Vênus-Sol. Portanto, é uma espécie de, como temos a Lua nova, também temos uma Vênus nova. E é interessante que isto acontece muito perto da Lua nova. Portanto, a Lua nova, o novo ciclo lunar, acontece com a Vênus, não é? Ali próxima, e portanto é realmente um tema que se vai ressoar, não é? Este tema ligado à Vênus, à mudança também em termos dos padrões de relacionamento, não é? Vênus quadratura ao Urano, nessa perspectiva, não é? Como é que eu sou autêntico na relação? E sem, obviamente, alienar o outro, não é? Sendo narcisista, ou narcisista não é melhor não é? Isso é muito extremo, mas sem ser autocentrado em excesso, mas realmente acolher o outro
mantendo a minha autenticidade, não é? Relacionando-me e partilhando, mas na minha autenticidade também reconhecendo o direito do outro a ser autêntico e autónomo. Portanto, isso parece-me um tema bastante importante agora nesta fase, e que me parece que a lua nova vem precisamente ressoar, não é? Este padrão que estávamos aqui a falar. Acontece também no mesmo trígono, ali ao Quiron. E outro tema, pronto, que de alguma forma não é assim novo em relação a isto que falámos aqui, mas que também começa a acontecer mais para o meio do mês, portanto aqui desde já amanhã, não é? Já estamos assim um pouco entrados em agosto. Se repararem, é o Marte a fazer oposição ao Neptuno. Pronto, isto eu não falei há pouco, tanto, penso eu, mas vem reforçar exatamente a mesma situação que o mesmo tema, não é? De queremos avançar, queremos agir, queremos fazer, queremos resolver, mas não vermos propriamente um caminho muito claro. O Marte, nesta oposição a Neptuno, perde aqui um pouco o foco, mas esse perder do foco não é necessariamente uma coisa negativa, não vamos olhar para isto, temos é que ver o que é que isto nos pede, não é? Como é que nos podemos alinhar da melhor forma criativamente com isto, e a ideia se calhar é um pouco parar, não é? E olhar mais para dentro. Eu uso muito a metáfora do nevoeiro, penso que já aqui em outros céus do mês também falei nisso, não é? O Neptuno é um processo de nevoeiro, e o que acontece no nevoeiro é que temos que fazer uma coisa diferente daquilo que fazemos normalmente quando há nevoeiro. Se vamos na estrada, temos que realmente abrandar e às vezes até parar. Não adianta ligar mais luz, não é? Só faz pior. Se ligamos os máximos, ainda vemos menos, não é? Então, aquilo que funciona normalmente numa lógica mais natural, quando temos este nevoeiro, realmente se calhar é parar. E nesse parar não é uma coisa negativa, é precisamente vai-nos permitir ajustar, olhar mais para dentro, estarmos mais atentos nesse parar. Conseguimos ver coisas que não vemos, não é? Quando estamos realmente em velocidade. Então, pode ser um momento de ajustar, uma vez mais, a nossa ação, a nossa afirmação, os nossos desejos, aquilo que queremos, como é que vamos chegar lá, para realmente integrar este lado mais subjetivo, criativo, imaginativo, e não só um foco, vamos dizer assim, virginiano, analítico, mental, que pode tornar-se frio e rígido. Portanto, isto vai, reparem, acontecer, não é? Portanto, também, ao mesmo tempo, temos o Sol oposto ao Saturno, o tal Mercúrio retrógrado, vai também continuar a acontecer, portanto, até ao final do mês. Portanto, depois aqui, a 2 de setembro, já não está ali marcado. Alguma dúvida ou partilha que queiram fazer? Ok, muito bem. Então, sim? Não sei se alguém perguntou algo. Não, é é o meu feedback. Então, aqui temos a lua cheia, também um momento importante do ciclo, não é? Lua cheia que vai acontecer no dia 31 de agosto, e uma vez mais reforça aquilo que tivemos a falar, não é? Ou seja, ela acontece conjunta a Saturno. Então reforça precisamente esta integração. Obviamente que é uma lua cheia
em peixe, portanto vai ser sempre este diálogo, não é, com o Virgem, mas o facto de acontecer ali realmente muito conjunta a Saturno mostra-nos que precisamos de facto responsabilizarmos precisamente por esta bagagem emocional e estas necessidades emocionais que temos, o nosso lado inconsciente, de facto sermos também responsáveis por isso, não é? Não é só aquilo que conhecemos sobre nós, mas aquilo que também não conseguimos ver sobre nós, não sabemos sobre nós e que se projeta, se reflete, sobretudo, não é, nas relações, mas que é nosso, não é? E, portanto, eu diria que este Saturno tem muito a ver com isto. O Ricardo pergunta aqui, 2 luas cheias no mesmo mês, chamam segunda de lua azul. Isto tem algum significado para a astrologia? Bem, não porque o mês, não é, do calendário não tem muito significado para a astrologia. Portanto, se acontece em agosto, chamamos agosto ou setembro, não é? Os ciclos não são muito relevantes nesse sentido. O que poderia aqui acontecer é se tivéssemos uma lua cheia, uma lua nova no mesmo signo, ou no mesmo par de signos, não é? No caso, a lua cheia. E isso sim, pode acontecer, não é? E acontece, não é raro. Quando acontece uma lua nova no início do signo, vai acontecer também outra lua nova no final do signo. E, portanto, aí sim seria relevante, era uma dupla lua nova no mesmo signo. Ok? A questão do mês não considero muito relevante. Bem, não sei se tem mais alguma questão. O tempo voou aqui um pouco, já estamos nas 10 horas. Boas férias. Ok, é isso. Vamos então encerrar o céu do mês. Espero que consigam aproveitar, não é, estes trânsitos da melhor forma. No tal espírito virginiano de ir preparando já a reentrée, digamos assim, trabalho, venho aqui também aproveitar a oportunidade de vos falar que vou de férias, mas já vou deixar aqui muita coisa estruturada. Talvez, olhando aqui para este céu, possa ter que haver aqui alguma mudança ou, enfim, algum ajuste, mas à partida, o curso de Astrologia Psicológica, aqui muitos de vós são meus alunos, e portanto já tenho aqui definição de datas para começarmos os 3 níveis. O nível 1 eu normalmente começo apenas em outubro e portanto desta vez vou fazer exatamente o mesmo, portanto só em outubro, 3 de outubro é que vou dar início a uma nova turma. Para quem quiser já antecipar-se e inscrever-se em agosto, eu estou a fazer esta promoção da oferta do livro do primeiro encontro da astrologia psicológica, portanto, se quiserem aproveitar, fazer esta inscrição atempadamente, podem usufruir desta oferta. Outra coisa que também estou a preparar, e alguns de vós aqui também já partilhei convosco, que é um grupo de estudos para alunos e ex-alunos, portanto, mesmo que não estejam neste momento a frequentar nenhuma turma, mas que já tenham frequentado o curso e queiram, digamos assim, partilhar, continuar a ter um grupo com o qual possam ter apoio até na sua prática, se estão a começar a praticar a astrologia. Será um grupo onde vamos analisar mapas, onde quem participar pode trazer mapas que esteja a ver e trazer as suas dúvidas para esclarecer. Portanto, será um grupo de trabalho e de estudo que eu estou a montar e que vai acontecer de uma forma quinzenal a partir de setembro.
E pronto, é isto. Obrigada, Obrigado Jorge. pela vossa atenção. Sim. Desejo ótimas férias. Obrigado e boas férias para todos. Obrigada, boas férias. E Boas vemos então em férias. setembro. Obrigada. Obrigado. Até Tudo bom para setembro. vós. Até Boas breve. férias. Em breve.